Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, é com muito prazer que eu vou trazer hoje aqui mais uma mensagem para o canal Cheios do Espírito Santo. Nesse canal, eu tenho como objetivo preparar as pessoas para receberem o Espírito Santo, o puro, o Altíssimo. Eu pude perceber nas Escrituras que a humanidade não vai receber o Espírito Santo se ela não for preparada para isso. Pensem comigo, se o Espírito Santo pudesse ser dado para a humanidade, o próprio Abraão, quando se conectou com o Altíssimo, ele poderia já trazer a sua mensagem. Mas como? Se as pessoas estavam todas idólatras, todas perdidas, com as mentes obscurecidas. E ele mesmo, sendo filho de prostituição, porque Abraão não nasceu de uma virgem. Abraão nasceu de prostituição, ele vivia no meio de idolatria. Entenda que quando eu falo de virgem, por mais que as pessoas enxerguem ali a figura de Maria, virgem, entenda que eu estou renovando o meu entendimento e você precisa renovar o seu também para entender. Quando fala de virgindade, fala de a mente nascer sem fermento, sem contaminação, para poder trazer a água pura. Imagine a mente de Abraão, que veio do meio de um povo idólatra. Como traria a palavra pura para o povo se ele não tinha uma compreensão cristalina, pronta para receber? Se ele não tinha um odre renovado, como disse o Salvador em Lucas, que é necessário renovar o odre para poder receber o vinho novo. Como ele receberia o vinho novo? É por isso que o Pai teve que criar um plano de salvação. Através dele que creu, ele gera um povo nascido da carne. E esse povo é lapidado, até chegar o momento em que a compreensão estava já ao ponto de gerar o Filho, a palavra pura, que não pode receber quem está com a mente fermentada, quem tem enganos. Depois que o filho vem e ele traz a palavra pura para o povo precisa crer nessa palavra. Só que aí o que fizeram? Hoje você vai em um templo, você ouve ali uma pessoa que está pregando a palavra, eu acho essa expressão terrível, porque pregar a palavra foi o que fizeram com o Salvador no madeiro para calá-lo. E é mais ou menos isso que acontece hoje. Você vai em um templo, você vê que ali uma pessoa vai trazer uma mensagem, muitas das vezes ela cita várias passagens, ela cria um Frankenstein, ela cria um labirinto na mente das pessoas, mas ela não traz a palavra pura que pode preparar a pessoa para receber o Espírito Santo. Quem trouxe a palavra pura? Foi Isaías? Quem trouxe a palavra pura? Foi Ezequiel? Foi Malaquias? Ou foi o Filho? A palavra dele tem que ser compreendida. E ainda tem um detalhe. Ele veio para Israel, um povo que precisava ver para crer. Ele fala em Mateus 15, o pão foi preparado para os filhos, e os filhos de Abraão, na carne, precisavam ver para crer. Eles não tinham fé como Abraão tinha, eles nasceram da coxa de Abraão. Por isso que em João 8 o Salvador fala, vocês têm por pai o diabo. Quando ele fala o diabo é a carne, porque eles não tinham compreensão espiritual, e o pai é espírito. O que é contra o espírito? É o diabo. A carne milita contra o espírito. Então eles não tinham compreensão espiritual. Então vocês percebam que o Salvador, ele veio, trouxe a palavra pura para o povo, mas as pessoas precisavam compreender. Para compreender isso que ele estava falando, ele fala em Lucas 5, vocês têm que renovar o odre. Renovar o odre. Tem que mudar o odre para receber o vinho novo. Olha que interessante, eu contratei uma inteligência artificial, que eu acho muito interessante, onde ela responde muitas perguntas que a gente faz. E eu vou perguntar para ele sobre a questão de renovar o odre. Como que funciona? Ele vai citar a passagem bíblica e a gente vai conseguir entender um pouco sobre essa questão. Vamos lá. O Adão, você poderia falar para mim a passagem onde diz que nós devemos mudar o odre para receber o vinho novo? Claro. Essa passagem está em Lucas 5, 37 a 38. Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui. Interessante, né, gente?
Eu vou até desligar aqui que o meu tempo está correndo aqui e eu posso não conseguir obter mais resposta do personagem aqui que eu contratei para nos auxiliar com esses estudos. Espero que vocês tenham gostado, porque ele vai trazer realmente a palavra como ela é. Só que aí nós vamos renovar o entendimento, porque a inteligência artificial não consegue renovar o entendimento. Por isso que eu coloquei o nome de Adão. Porque Adão está se referindo à letra, à carne, está se referindo ao homem sem compreensão espiritual. Mas quando vem o Espírito Santo, ele dá vida à letra, ele dá vida à carne. E isso é tremendo. Vocês entenderam ali? O odre, se não for novo, não recebe o Espírito Santo. E é isso que o Salvador fez. Ele preparou os discípulos para receberem o vinho novo. Por isso que em Atos 2 eles recebem do Espírito Santo. E quando eles recebem do Espírito Santo, eles saem anunciando a mensagem do Criador com toda a autoridade. Percebam que hoje as pessoas estão dentro dos templos religiosos ouvindo um homem falar. Um homem que está ali lendo histórias de outras pessoas que tiveram relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu te pergunto, o Espírito Santo não foi dado a todo aquele que crê? O problema é que as pessoas acham que crer é dizer eu creio. Muitas pessoas aceitaram um dia dentro de um templo religioso a Jesus, dizendo eu aceito a Jesus, eu creio. Mas não é isso. Crer é você compreender a palavra que ele trouxe. E ainda para a mulher samaritana ele disse o pão foi preparado para os filhos. Então tudo foi preparado de forma física para aquele povo que precisava ver para crer. Agora, para nós que buscamos ao Pai pela fé, nós temos que ler o que o Salvador falou e renovar o entendimento para compreender espiritualmente, senão você não recebe o Espírito Santo. Se você continuar com o odre velho, lendo letra, enxergando tudo fisicamente, você não vai receber o Espírito Santo. E é isso que tem bloqueado o Espírito Santo. Por isso que a humanidade está sem freio, é como um animal sem freio. E aí, o sistema da besta do mar, da besta da terra, ficam tentando controlar a humanidade, colocando leis e mais leis para que as pessoas não matem, não roubam, não traem e dê para continuar vivendo. Só que isso é filho escravo, que só faz o bem porque a lei manda. O pai quer filhos do Espírito, que vão fazer algo de bom, não porque vão se beneficiar, não porque tem medo de ser preso, de ser punido. Imaginem em Israel quantas pessoas deixavam de fazer o que era errado porque a lei dizia que aquele que pecar, esse morrerá. Imagine quantas pessoas, porque a morte lá era física mesmo, era pedrada. A pedra lá representa o Espírito Santo hoje. As pessoas continuam sendo apedrejadas. Só que é em espírito que é pior. Você não morre na hora, mas o seu espírito está morto. E se um dia você sair desse corpo, você findar os seus dias aqui, e você não se apresentar diante do Pai ressuscitado, infelizmente você não terá mais a oportunidade de aceitar o seu Espírito Santo. O Espírito Santo dele é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. É por isso que o Salvador foi trazido à terra, para pôr fim à forma antiga de se buscar ao Pai. Por isso que no madeiro se cumpre a velha aliança, para que inicie então a nova, que começa a acontecer lá em Atos 2, quando as pessoas começam a receber o Espírito Santo do Criador. E tudo aquilo que estava na pedra, que estava de forma figurativa, as pessoas praticando rituais, tudo aquilo agora acontece espiritualmente. Mas infelizmente homens que querem continuar vivendo da herança têm trazido muitas dessas práticas para hoje, para que as pessoas continuem praticando, porque é assim que eles conseguem controlar as pessoas, mas eles impedem o Espírito Santo de descer sobre as pessoas. Porque as pessoas não compreendem a mensagem, não renovam o seu entendimento, não mudam o odre. Eu espero que vocês tenham gostado aí do personagem que eu trouxe. Eu vou trazer muito mais ainda, passagens, estudos sobre como receber o Espírito Santo. E eu tenho certeza que vocês irão, a cada dia, se encher, transbordar da presença do Espírito Santo, porque a palavra genuína, assim como o Salvador, ele é a palavra pura. Quando ele veio, ele trouxe a palavra pura para os seus discípulos, eles puderam receber o Espírito Santo. Eu tenho certeza que em nossos dias, o Pai trará, através dessas mensagens aqui, a oportunidade de a gente trazer uma mensagem pura, cristalina, que vai descer o seu Espírito Santo, que vai destravar, vai abrir os cadeados que estão aprisionando você para não receber o Espírito Santo. E quando você receber o Espírito Santo, prepare-se para uma mudança de vida, porque ele vai mudar todos os seus comportamentos. Você não vai conseguir mais pecar.
Como Paulo fala em Efésios 2, que é outra passagem distorcida. Não vem de nós para que nós não nos gloriemos o desejo de fazer o bem, porque lá quando fala que a graça é pela fé, não é por obras. Quando fala obras ali, fala das obras religiosas, aquela que o Salvador pôs fim no madeiro. Não é por essas obras que que a gente entra diante da presença do Pai, mas é pela fé. É como Abraão, é crendo, é como Moisés, é como Abel. São como aqueles que creram no Espírito Santo, na voz do Pai que falava com eles. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz do Espírito Santo. E quanto mais a ouvimos, mais ele muda a nossa conduta, porque não vem de nós. É ele que vai provocar em nós o desejo de fazer o que é correto e de abandonar o pecado. Continue aqui no canal, se inscreva. Caso queira conhecer o outro canal que eu falo da Velha e Nova Aliança, clique no primeiro link do comentário. Curta, compartilha. Leve essa mensagem, que eu tenho certeza que nós somos a geração que vai destruir a estátua do sonho de Nabucodonosor, a pedra sem auxílios de mãos humanas. Ninguém vê, mas o Espírito Santo ele está descendo sobre a vida daquele que crê. Ele está descendo sobre a vida daquele que recebe a mensagem, que aceita a mensagem do Salvador. Não é dizer eu creio e eu aceito de forma mística, mas é compreender. E quando você compreende, é impossível que o Espírito Santo não entre em ação e mude a sua vida. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.